Com certeza você já ouviu a seguinte frase: os votos brancos e nulos vão para o candidato que está ganhando. Essa afirmação não é verdadeira, mas se existem esses dois tipos de votos, você também deve se perguntar: qual a diferença entre votos nulos e votos brancos? E a gente te explica. Na teoria, os votos brancos e nulos são diferentes, mas na prática eles tecnicamente possuem papéis iguais na hora de contabilizar os votos. O voto nulo, por exemplo, é quando você digita na urna um número que não pertence a nenhum candidato cadastrado para as eleições, ou seja, um número inexistente. Com isso, seu voto será anulado. Já o voto em branco é quando o eleitor decide não votar em nenhum dos candidatos. Com isso, ele não anula seu voto, mas ele não será contabilizado para nenhum candidato. Apesar de não votar em ninguém, o eleitor também não deixa de exercer o seu papel. Deste modo, os votos brancos e nulos são tecnicamente iguais, pois nenhuma das duas opções de voto são contabilizadas na hora que a urna for aberta. Esses votos não são direcionados a nenhum dos candidatos, compondo uma lista específica para cada um desses tipos de voto. Por isso, não são considerados válidos e, portanto, eles não interferem nos resultados das eleições. Antigamente se considerava que o voto em branco ele pudesse ser computado como um voto válido. Mas isso é um mito hoje em dia que algumas pessoas a gente até escuta por aí, né? Isso não existe. Ambos os votos, seja voto nulo, seja voto em branco, ambos os votos eles são considerados votos inválidos. E em razão disso eles não são computados do ponto de vista das eleições. Então quando a gente vai saber, por exemplo, o quanto de voto cada candidato teve, né? Se exclui os votos brancos, se exclui os votos nulos e a partir daí, com base nos votos válidos, é que se atinge o percentual de votação de cada candidato, que no pleito majoritário de prefeito, por exemplo, precisa ter 50% mais um dos votos válidos, né, para que ele consiga se eleger. Outro mito é que a população pode conseguir anular as eleições quando o número de votos nulos chega a 50% mais um do total de votos. Mas não funciona dessa maneira segundo o Código Eleitoral. Para que as eleições sejam anuladas, é preciso que esses votos sejam conquistados por fraude. As eleições elas podem ser anuladas quando houver algum indício de fraude. Desde que essas fraudes sejam em votos de acima de mais de 50%, né, dos votos atribuídos nas eleições. Algumas pessoas interpretam da seguinte maneira e acham que quando eu tiver mais de 50% de voto nulo, as eleições elas seriam anuladas. Não, não é assim. Não é o voto nulo que ela está falando de votos que foram conquistados por fraude, por exemplo, votos que foram conquistados por boca de urna, né? Seria um exemplo prático disso. Então, quando se consegue perceber que mais de 50% de votos foram feitos dessa forma, aí seria um motivo para anular a eleição. Anular a eleição é uma outra coisa, né, que não tem a ver com o voto nulo.